Fala galera, tudo bem? Nós estamos no mais um programa Vivendo Cristo e essa semana eu tenho um convidado mais que especial que eu queria apresentar para vocês. Vamos lá? Então pessoal, estou aqui com vocês com mais um programa Vivendo Cristo. Queria te convidar desde já para que você possa estar se inscrevendo no canal da TV Rica. Você sabe que todo dia nós temos uma programação diferente e cada quinta-feira vai ao ar esse programa que a gente chama Vivendo a Cristo. Se você quiser, deixa o teu comentário, interage com a gente para que a gente possa estar sabendo aquilo que você gostaria de estar ouvindo, aprendendo. E hoje eu tenho a honra, o prazer de estar recebendo aqui um amigão, o pastor Alvarez. E aí galera, tudo bem? Beleza? Beleza, tudo cara, bom? Tudo bom. Foi uma grande alegria estar com o pastor aqui. A gente está em Curitiba, né? E eu tive esses dias no Bola aqui com o pastor Bigade e estava junto com o pastor Alvarez e a gente começou a trocar uma ideia e ele tem manifestado a Cristo de uma forma muito específica, muito única. Verdade. É muito diferente, cara, do usual. E teve uma coisa que ele falou comigo, a gente estava batendo um papo aqui, no final eu vou começar de trás para frente. Eu me lembro quando aquela série foi pro ar, Stranger Things, né? Assisti aquela série de cabo a rabo, porque ela se passou mais ou menos, ela volta mais ou menos em 1980, bem na época assim da minha adolescência, então o cenário, as músicas, e eu curti pra caramba, porque fala da realidade de dois mundos, e aquilo pra mim fala muito do mundo espiritual, do mundo natural, e algumas pessoas me questionaram, falaram assim, isso aí não é do diabo, tal, e cara, o pastor Alvarez, que hoje é conhecido aí nas mídias como o pastor geek, ele usa de tudo isso como uma ponte para manifestar a Cristo. Então eu queria que você contasse um pouco para a gente como que começou isso, se começou por você curtir isso e como a gente consegue transformar tudo numa oportunidade de manifestar a Cristo, né, Alvarez? Cara, primeiro, olá, tudo bem? Meu nome é pastor Alvarez, eu sou um dos idealizadores do canal O Cristão Geek, né, cara, que é um canal no YouTube. Cara, tudo começou encontrando a minha identidade. Você fala muito sobre isso, né? Eu achei bem legal, assim, porque eu me converti, cara, vindo desse universo de cultura nerd, de cultura geek. Sou jogador de RPG, era colecionador de quadrinho. Só que quando eu caminhei por um ambiente meio complicado na minha conversão, daí me converti, achei que tudo isso estava errado e parei de fazer tudo isso e fui viver minha vida como cristão. E aí Deus me chamou para o ministério e fui ser pastor. Mas sabe quando lá no fundo você fazia uns apontamentos, você via, tinha uns vislumbres de pregar a palavra, eu falava, não, cara, isso não é legal. Só que aí Deus começou a me incomodar demais, cara, com esse crescimento da cultura. E aí eu tive uma experiência meio ponto zero com Deus, né? Como a gente conversou ontem. E Deus olhou pra mim e falou assim, cara, eu quero que você saia pra fora, eu quero que tenha um Alvarez de verdade nasça, né? E nisso eu fui lá dentro de mim e encontrei um nerd ainda, né, cara? Tipo, um cara que era apaixonado por história em quadrinho, um cara que era apaixonado por esse universo de cultura pop, que assistiu todos os filmes de Star Wars, que leu o Tolkien, o Senhor dos Anéis, que assistiu tudo e sempre conseguiu encontrar uma ponte para Cristo. E aí, em parceria com um amigo, o pastor Daniel Lopes, a gente idealizou criar algo, levar isso para a igreja, né? Porque até então se fazia coisa para surfista, para skatista, não se fazia nada para e os nerds, cara? Como que os nerds ficam, né? E não se encontrava. Até então a gente achava que não existia muitos trabalhos. No YouTube a gente encontrou algumas pessoas, só que o que a gente viu era uma necessidade de algo que realmente fosse ao encontro disso, né? Da cultura pop, da cultura nerd. E aí nasceu o canal, que eram hangouts, são hangouts que a gente faz, e a gente leva essa dinâmica e ele traz à luz a Bíblia. Então, repete aí qual que é o canal, a gente vai deixar também escrito aqui embaixo do vídeo para que você que tenha curiosidade por esse mundo ou goste pra cara. Eles fazem, eu vou pedir para ele contar um pouquinho o que é, mas imagina você pegar aquele filme, o Pantera Negra que lançou agora. Você entra no canal dele, os caras começam a debater o filme e tal, e no final acaba com um apelo. Olha que doideira, como que o cara consegue fazer isso? Então é muito legal. Então fala qual que é o canal direitinho. É O Cristão Geek. O Cristão Geek, G-E-E-K. K, exatamente. O Cristão Geek. Eu já ouvi todos os tipos de terminologia aí. Jeg, Geek, GAC, cara, tipo...
não inventa, é geek. É geek. E daí, vamos lá, voltando do canal, como que você usa a ferramenta do canal? Cara, a ferramenta do canal, a gente tem normalmente a gente já tem uma pauta, ou às vezes brota no dia ali, a gente se reúne, hora. Um filme, uma série? Filme, ou uma série que está no Netflix, ou uma série que está passando em algum canal de televisão, ou um filme do cinema mesmo, ou um filme, ou uma dinâmica que envolva a cultura geek, como a gente fala muito sobre o universo do Tolkien, do Senhor dos Anéis, a gente usa muito o universo do C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, que eram pais, né, cara? Tipo assim, são os criadores de uma linguagem fantástica, e aí a gente vai usando isso como ponte para se falar de Jesus, né? Muito legal. E aí, às vezes, como usando Game of Thrones, né, cara? Usando os Vingadores, toda essa dinâmica dos super-heróis que está muito em voga agora. Tipo assim, todas as crianças curtem super-heróis. Cara, e eu comecei falando do Stranger Things, que me perguntaram assim, pô, pastor, mas isso não é do diabo e tal. Vocês recebem muita resistência nisso. Cara, como que pode um pastor tá tratando de Game of Thrones e tal, e todas essas... Isso não é do diabo? Você ouve muito essa pergunta? E se você ouve, o que você responde? Cara, eu ouço muito esse questionamento, tipo, e algumas vezes até alguns cristãos, eles são muito incisivos em alguns posicionamentos, e não só dos cristãos, cara, da galera que é nerd e que não acha que a igreja não tem que se meter nesse ambiente, você também recebe algumas críticas, assim. Só que, se você for para a Bíblia, cara, você vai encontrar tudo que envolve literatura nerd, ciência, filosofia, a história natural, tipo, reinos, um universo de literatura fantástica, um herói, uma princesa, um povo, um reino. Então a Bíblia ela é recheada de exemplos. Sansão, né, cara, que era um herói que você pode usar uma referência no Conan, né? Que foi interpretado pelo Arnold Schwarzenegger nos anos 80. Se você for pegar a estética do Conan e olhar o Sansão na Bíblia, eles se correlacionam muito. Até a revista, né? Que você a gente criou uma revista em quadrinhos. Mostra pra eles ainda. A gente já vai falar sobre ela. E a gente usa isso como uma ponte. Então quando você chega pro cara e fala assim, para pensar comigo. Você tem o mordomo do Batman, que ele, além do mordomo, ele é tutor do Bruce Wayne, o Alfred. Se você for pegar a história do Alfred, você começa aí, você fazer um paralelo com a mordomia cristã, você consegue encontrar muito cristianismo espalhado na vivência de um personagem de ficção. Então você não precisa necessariamente tipo assim, somente para a Bíblia para encontrar. Você pode... Ensinamentos que estão permeados. Vamos dizer assim, como o próprio... a gente usa muito, eu principalmente uso muito um autor chamado Don Richardson, do Totem da Paz, do Fator Melquisedeque, de encontrar essas bússolas culturais, esses apontamentos culturais que te trazem para o Evangelho. E eu costumo dizer que Deus não é um Deus estagnado na história, né? A gente vê Jesus ministrando, ensinando através de parábolas, e ele usava a linguagem da realidade da época, né? Hoje, eu tenho certeza que se Jesus se manifestasse como homem, ele usaria parte da cultura nossa da época. O Deus fala comigo muito através das coisas que eu curto, porque é a minha linguagem. Então Deus fala comigo no esporte, Deus fala muito comigo em filme, em série. Então quando você usa disso tudo como uma ponte para Cristo, essa é a vontade de Deus, que a gente manifeste a Cristo e que a gente entre com o Evangelho em todas as áreas de influência da sociedade. E a gente está falando de uma muito específica nesse programa Vivendo Cristo, que é essa cultura geek. Tem uma galera que curte isso, que ao invés da gente endemonizar, você usa daquilo que o cara gosta para levar ele a Jesus. É o fato, por exemplo, desses jogos, dessas plataformas de RPG e tal, que realmente tem muita coisa ali complicada, né? Mas você consegue usar disso como uma ponte. Exatamente. Para construir algo interessante, né? Existe uma editora hoje no Brasil cristã que já produz um board game cristão, que querendo ou não, cara, para você ter uma ideia, assim, hoje o mercado de board game no Brasil, em épocas de crise, 2016, 2015, cara, passa da casa dos milhões do que é comercializado. A gente não tô falando de videogame, tô falando de jogo de tabuleiro, aquilo que você vai reunir com a família, jogar em casa, passa dos milhões. Tipo, as plataformas de crowdfunding, elas têm assim áreas específicas só para criação de board game. Então vamos dizer assim, existe um mundo, para você ter uma ideia. Eu participei de uma feira, agora a gente participou da Comic Con, e antes... Conta isso também, faz o parênteses, cara, eles foram convidados começou com a situação do canal, para participar da Comic Con, que é uma das maiores feiras do temática, né, do país, né?
Então, assim, esse mercado, vamos dizer assim, se a gente for olhar assim, de uma forma mercadológica, é o mercado que mais cresceu dos últimos 5 anos para cá. É o mercado de cultura pop, de cultura geek, cultura nerd, e querendo ou não, isso atraiu o olho, né, de muita gente e trouxeram para o Brasil um dos maiores eventos de cultura, que é uma franquia, né, a Comic Con, ela é uma franquia, eles trouxeram para o Brasil uma das maiores franquias que ocorre no mundo todo. E aí, o ano passado, a gente lançou essa HQ, né, a gente participou de um crowdfunding, que é uma plataforma de financiamento coletivo, e através do material e a indicação de Deus nos conectou com uma pessoa que levou o nosso material para a curadoria da Comic Con e nós fomos selecionados para participar. E o que eu acho legal é que a gente parar para pensar, abre todo um universo que é esse mundo, e por muito tempo a igreja cometeu um grande erro de se omitir, né, de assuntos importantíssimos para a sociedade. Um deles, cara, a gente está no dia hoje, aqui em Curitiba, que o Lula está na iminência de chegar aqui, né? Prisão de um ex-presidente da República não é algo... eu acho que a gente tem que ter muita consciência como igreja que o que está acontecendo na política faz parte da nossa omissão por causa de um pensamento religioso que religião e política não se misturam. Na verdade, nós temos que interferir, influenciar todas as áreas da sociedade. Então, quando a igreja se omite de algumas áreas, ela deixa um vazio de governo, né, que é nocivo para a sociedade. Então, quando a gente está falando de uma área que você está me dando um dado que cresceu de uma forma absurda, que é um mercado gigante, a igreja tem a responsabilidade de entrar nessa área. E você conseguiu, não só você como a galera que está junto contigo, entender isso e de uma maneira muito contextualizada levar Cristo nesses lugares, né, cara? Não, e o que mais me entristece usando essa dinâmica é você chegar lá e, tipo assim, existem várias conotações religiosas que você não pode apresentar no material. Só que você chega lá, tem o pessoal, não dá conta, mas tem o pessoal que está divulgando deuses dos orixás, uma história em quadrinho, porque ele usa de uma temática de fantasiosa, mas ele está levando seus deuses. A gente estava num corredor, 2 corredores para trás, a Sociedade de Wicca do Brasil, cara, estava com material e tinha as meninas com florzinha no cabelo, com o altar colocado. Tipo assim, então você vê que quando a gente não entra, cara, o inimigo vai tomar. Entendeu? Exato. E o mais legal é quando você viu as pessoas pegando o material na mão e falando assim, cara, tipo assim, a gente não precisava dizer que nós éramos cristãos. As pessoas identificavam o material como uma coisa diferente. Eles olhavam, cara, esse material, vocês são cristãos, né? Que legal, né, Alvaro? E aí eu olhava e falava assim, cara, nós somos cristãos. Só que muito engraçado, e eu tomei uma postura diferente do pessoal, né? O pessoal pôde entrar, porque a gente tinha mesa, né, lá no Ali, esse Experience, que é o Ali, é onde ficavam os artistas selecionados, e eu pedi para Deus e falei assim, olha, eu não quero entrar eu quero entrar com a galera, né? E eu lembro, cara, que eu participei de toda aquela sessão de ficar na fila, 40 mil pessoas entrando, cara, no primeiro dia de feira. 40 mil pessoas entrando no primeiro dia de feira. No saguão da Imigrantes, assim, aquela coisa lotada. Tipo, o pessoal do canal do YouTube que eu trouxe, fazendo aquelas ovacionadas, tocando em Star Wars. E no meu espírito, cara, assim, eu jubilando diante de Deus, Senhor Jesus, muito obrigado. Pela oportunidade de estar aqui podendo levar a tua palavra. E aí a minha esposa me dá um toque, eu retorno. Ela falou assim, amor, eu estava aqui orando por você. E o Espírito Santo falou para mim que era exatamente o lugar onde você precisava estar aí. Não tenho dúvida. Eu falei assim, é Deus. E a gente entrou e o Espírito Santo falou assim, eu quero que vocês somente estejam ali. Eu não quero que vocês saiam evangelizando. Eu quero que pôr os pés de vocês dentro daquele lugar. Eu quero entrar naquele lugar. E literalmente, cara, eu creio que Deus foi lá e pegou a gente e colocou no lugar. Tinham outros materiais, tinha o material do Felipe Folgosi, que também tem uma vertente cristã, mas o material que a gente sabe que o nosso canal estava sendo representado como um canal cristão, era o nosso material. E a gente pôde sentir assim uma presença muito forte do Espírito Santo ali dentro, cara. Uma batalha, uma opressão, uma guerra mesmo de tronos ali. Mas saber que a gente estava no centro da vontade de Deus, cara, e no maior ambiente, assim, que todas as grandes produtoras, todos os grandes centros comerciais relacionados a esse universo estavam ali, e o nosso material foi para todo mundo ver, entendeu? Tipo assim, você fazer parte
desse universo e você saber, não, existem cristãos fazendo um trabalho de qualidade. Muito legal. Há 2 anos atrás, o pastor Richard Guerra, da Lagoinha, estava ali também representando o meio cristão com o Eclesiástico, que é um outro material incrível. Então ele foi praticamente quem abriu as portas, só que esse ano ele acabou não indo e a gente esperava que mais pessoas conseguissem entrar, mas Deus falou, não, dessa vez é o cristão que vai. É como se Deus estivesse selecionando. E a gente vê assim que o que fez com que o canal, cara, se estruturasse, a gente entendeu um chamado, a gente entende isso como um ministério hoje, né? A gente não trata o canal Cristão Geek como uma coisa comercial, que claro que a gente sonha em um dia, se for da vontade de Deus, não precisar fazer outra coisa, não sei fazer isso, poder viver disso. Mas a motivação não foi essa. Mas a motivação não foi essa. A motivação foi chegar e dizer assim, cara, existe uma pessoa se perdendo nesse meio. E Deus olhar e falar assim, olha, você sabe como falar para aquele cara. E sabe que você falou algo no começo que eu acho incrível, cara, em Deus, é que ele, quando ele restaura a nossa identidade dele, ele não restaura uma identidade nele sem roubando ou matando as nossas características. Então você hoje é um cara totalmente centrado em Cristo, mas que você, a tua cultura, ela consegue caminhar junto com isso e utilizando dela para entrar em lugares que eu, por exemplo, não entraria. Isso que é o grande barato do corpo de Cristo, né? E o que eu gostaria que você pudesse deixar assim como um recado para a galera, assim, como que você faz o link, por exemplo, no final? Você está falando de um filme, vamos falar do Stranger Things, que eu gosto. Você está lá falando do programa, contando a história, acabou a 2ª série, vai vir tal, vocês estão lá fazendo o hangout, a comunicação. Como que você sai disso e entra no aspecto espiritual ao ponto de fazer um apelo? Cara, a gente meio que vai costurando o meio de campo, assim, né? E normalmente, cara, o que acontece? As séries, elas seguem a maioria das produções, elas seguem uma coisa chamada a jornada do herói, né? Que é a construção do Homem de Mil Faces, do Joseph Campbell, que é a base de toda a construção, que é o quê? Você tem um herói, esse herói ele é tirado da sua zona de conforto e ele é levado para uma situação de pico, e depois ele tem o mestre, aquele mestre prepara ele, depois aquele mestre é tirado de cena, ele tem que encarar, ele passa por um momento de alto, aquele momento de baixo. Então a gente sempre procura o quê? Pegar esse caminho e encontrar uma ponte para o evangelho, né? Cara, no Stranger Things era muito interessante que a gente também usou a questão do mundo invertido, né? Aquilo ali. E engraçado que aquilo é influenciado por um autor muito famoso dos anos 70 chamado Lovecraft, né, cara? Que era o cara que criou ele criou toda uma mitologia, né? E o mundo invertido, se você for parar para pegar a estética do mundo invertido e pegar o Alien do Oitavo Passageiro, é a mesma estética. Né? Então é a estética, mas ela tem um fundo. O fundo é a literatura do Lovecraft. Então, e o Lovecraft ele tem uma mitologia, que ele tem deuses, né? Então a gente foi lá, garimpou um pouquinho e a gente fez o quê? A gente pegou e falou, cara, a gente só precisa de um Deus, a gente só tem um Deus, a gente não precisa de outros deuses, né? E aí a gente faz aquela coisa, a gente vive num mundo invertido, né, cara? Porque a gente vive o quê? Qual que é a chamada do cristão? É viver o sobrenatural. Nós não somos cristãos para viver o natural. O sobrenatural ele tem que ser normal nas nossas vidas. E é interessante que a gente aprende muito isso quando você lê a Bíblia, que o natural é governado pelo sobrenatural, que o que você vê é mais ou menos um Matrix, né? O que você vê na realidade não existe. O eterno é invisível. Então quando eu olho para Stranger Things eu vejo exatamente isso. Existe um mundo invisível que controla, na verdade, todas as coisas. Então assim, é uma ponte que, como eu falei, eu preguei, eu acho que uma mensagem, eu acho que 1 ano atrás, que eu falava isso sobre o mundo paralelo, né? Como que você caminha com essas duas realidades que a gente carrega todos os dias, né? Então daí você estava falando, você chega nesse ponto e a gente faz uma ponte de conexão, né, cara? Que a gente chega e aí chega e fala, cara, tipo, a temática do canal ela é uma temática cristã. Então o nosso fundamento é o quê? Mostrar para você que você não precisa estar preso a nenhum tipo de pornografia, você não precisa estar preso, porque, querendo ou não, esse universo, cara, tem muito disso. Então, os nerds, eles são viciados em internet, eles são viciados em pornografia, eles são viciados em jogos online, então, tipo, e isso se torna uma prisão. E se a gente não for lá, eles não vão ter uma ponte para sair. Não adianta a gente dizer assim, eu vou usar uma temática assim, o RPG ele é do inferno, ele é do mal. Cara, eu concordo que quem criou sabia muito bem o que estava criando.
Agora, só tem uma forma de a gente chegar para essas pessoas e trazer elas para o lado da luz. É alguém indo. E não adianta assim você chegar lá e dizer assim, é do diabo. O cara vai dizer, então senta comigo e joga, porque eu vou fazer o papel do diabo, você vai fazer. Entendeu? Tipo, a gente tem que ter o quê? A linguagem. Então, quando eu sento com um cara para falar de quadrinho, ou para discutir uma temática que é um arco de quadrinho, tipo assim, pega uma... Cara, eu já sei todos os questionamentos que o cara vai falar, todos os apontamentos. Eu gosto muito quando eu vou falar de Demolidor, porque o nome dele é um Daredevil, que é um demônio guardião, né? Tipo, cara... Aí quando você fala que você vai... A gente fez um canal sobre um programa sobre Demolidor, mas o nome americano não é Demolidor, né? Só que ali você encontra que o personagem ele é cristão, católico, frequenta a missa, tipo assim, se confessa, e a forma que ele encontra de exercer a justiça é usando uma representação do mal para que aquela pessoa se assuste. Então, tipo assim, cara, a estética do Demolidor, a ética, a moral do Demolidor, ele é uma moral que diz assim, eu não mato, como a do Batman, eu prendo, eu exerço uma justiça. Por quê? E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso sendo uma visão do mal para aquela pessoa. O mal que ela pode estar cometendo. Só que daí quando você começa a usar isso e você olha para a Bíblia, você fala, peraí, mas você não precisa assim usar dessa forma. Você precisa chegar e dizer assim, não, cara, ó, existe uma forma de você conhecer a Cristo. É você permitir que ele faça parte da sua vida. É você fazer a ponte, é você permitir colocar você fazer a abordagem dentro da realidade da pessoa. Exatamente. Né? Eu olho isso, sabe como, Cris? Quando eu vejo Jesus no barco, com os pescadores. Em nenhum momento ele entrou na vida dos caras assim e falou assim, não, vocês estão errados, vocês estão tudo em pecado, vocês têm que abandonar essas redes e me seguir. Ele entrou no barco, ele entrou na vida das pessoas. As pessoas olharam para ele e falaram assim, não, Senhor, pela sua palavra eu vou jogar do outro lado. Pela sua palavra, então me segue que eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Quando ele senta no poço com a mulher, ele compreende a realidade dela. Ele compreende a realidade dela, ela olha para dentro dela, reconhece o pecado. Ele fez exatamente o que a gente está falando. Ele foi em cada uma dessas situações. Ele foi até a prostituta, ele foi até a samaritana, ele foi em cada lugar, abordou, falou a linguagem dos caras que eram do campo, que eram da pesca. E exatamente. E aí você tinha você fazia o que a gente chama? A gente fazia a ponte, né? Às vezes assim, a gente brinca no canal, você está tomando café, você está colocando na hora do cafezinho, aí às vezes você está ali, quer um jeito de falar de Jesus pro cara, e o cara fica ali, daqui a pouco você fala assim, pô, cara, você viu que vai sair o filme dos Vingadores? O cara, pô, é verdade, né, cara? Pô, sabe o Capitão América, cara? Pô, você sabe que ele só beijou a namorada, né? Ele esperou até ele, que só queria beijar ela no altar, né? Ele não queria ter nenhum... Deu, cara... Oh, você sabia que o cara, ele tinha uma postura cristã, né, cara? Ele tava virgem e tal, né? Os caras ficam... O homem dos anos 40, anacrônico, né, que não se adaptava e tal, e os caras, pô, é verdade, né, cara, pô, e os caras... Aí você vai falando, daqui a pouco os caras, pô, cara, mas que legal essa dinâmica, né, ó, tem a questão do Homem de Ferro, a armadura de Deus, né, e que legal. Você poder se revestir para vir trabalhar, e os caras começam, aí você começa a entender, e o cara começa a olhar e fala assim, cara, esse negócio é interessante, né, tipo assim, as pessoas começam a olhar a Bíblia de uma forma diferente. Deixa eu te falar uma coisa, Alvarez, queria que pra gente poder ir caminhando para finalizar, eu sei que algumas pessoas vão estar assistindo esse programa especificamente por causa do tema. Eu não tenho dúvida que a hora que a gente colocar o título, nem sei que título que a gente vai colocar ainda, quando você estiver assistindo vai estar o título aí que você parou para assistir por causa do título. Alguma coisa com geek. Enfim, você tocou um ponto agora interessante, né? Que tem alguma coisa nesse mundo que escraviza essas pessoas. O fato, tem uma galerinha que deve estar nos assistindo agora, que está o dia inteiro no videogame, que por causa do videogame da internet acaba indo para uma debandada na pornografia e tal. Eu queria que você desse uma mensagem assim final para essa galera que curte esse mundo, e você falar para ele, como que você consegue hoje curtir esse mundo, que é uma área que você curte, mas sem deixar que isso te escravize, cara. O que você poderia deixar de recado tanto para os adolescentes, molecadinha mais nova, até a galera mais velha aí que ainda tá nisso, mas ainda não consegue ser livre disso que tem de escravidão no meio desse mundo? Cara, a única coisa que eu posso dizer pra você, cara, é o que eu experimentei, assim, tipo assim, conhecer a Cristo. Quando eu me converti, cara, eu vivi esse mundo intensamente.
Tipo, a minha casa era repleta de material de RPG, literatura fantástica e nada leve, né? Quadrinho europeu, cara. Eu não era agnóstico, eu era envolvido com um pouco com cultismo por causa do RPG. E aí quando Deus me levou a um momento de experiência, Deus me levou a um momento de ponto zero na minha conversão, que eu abri mão de tudo, cara, porque eu queria viver a Cristo assim intensamente. Então eu peguei toda essa dinâmica que o nerd tem de se aprofundar, de se dedicar e por um instante se abriu mão daquilo no momento. No momento. Cara, isso é uma coisa interessante, porque isso acontece, acho, com todo mundo. Eu abri mão de tudo na minha vida quando eu encontrei a Cristo. Sabe aquele negócio quando o cara encontra um tesouro e larga tudo? E a sensação que eu tenho, não sei onde você vai chegar, é que chega um momento na sua vida que Deus fala assim, beleza, cara, agora eu posso te devolver isso, que agora você me tem, você vai saber lidar com isso sem que isso te tome. Não é isso, cara? É bem isso. E aí eu entreguei tudo isso pra Deus, que tipo assim, eu zerei, eu falei, Senhor, eu quero te conhecer no profundo. E eu lembro que era que em um ano eu li a Bíblia 3 vezes. Assim. No meu primeiro ano eu li a Bíblia 3 vezes. E tive muitas revelações, assim, Deus literalmente me trouxe para um secreto com ele, assim, muito particular. E aí isso foi indo, eu experimentei tive muitas, como eu vim do ambiente de universo fantástico, de ocultismo, então eu teve muitas experiências espirituais com o Espírito Santo, com Deus. Eu fui batizado no Espírito Santo, tipo assim, comecei a ter vivências espirituais muito intensas. Só que um dia eu cheguei para Deus e falei, Jesus, eu preciso pôr isso para fora, eu preciso falar disso para alguém. E aí Deus me trouxe para o ministério. Só que quando um dia, cara, assim, quando eu já era pastor, né, tipo, já estava servindo na obra, mas dentro de mim, cara, tipo assim, não era completo. Eu fazia muita coisa pro reino, cara, tipo assim, eu me dedicava muito, mas quando eu ficava só eu e Deus, cara, alguma coisa estava faltando. E eu lembro que quando uma vez eu fui para Deus assim, eu falei, Jesus, miséria, começa de novo. Deus olhou e falou assim, eu te quero pregando para essa galera. E eu falei não, no primeiro momento. Eu falei não, cara, eu saí de lá. Saí de lá. Né? E a coisa foi tomando uma proporção, até uma hora que eu falei, Jesus, eu me rendo, eu vou fazer. Só que deu o que aconteceu, cara. Eu lembro que quando eu cheguei quando eu comprei minha primeira camiseta de super-herói, daí que eu fui procurar, e aí você fica com aquela puta, eu não posso escandalizar os irmãos, tipo assim, eu tenho que fazer uma coisa em santidade. O Espírito Santo falou assim pra mim, descansa. Eu falei, amém. Fui lá e comprei uma camiseta do Capitão América, que sempre foi o meu personagem favorito. E todo mundo já olhava aquela estrela, né, cara, tipo, eu já olhava de cara feia, cara, e eu ali, daqui a pouco o canal começou a acontecer, daqui a pouco filhos de pastores começaram a me mandar mensagem, cara, perguntando, pastor, o que eu posso ler de história em quadrinho que não vai impactar na minha santidade? Legal. Tipo, algumas pessoas começaram a me procurar e falaram assim, pastor, caras do mundo, pastor, tem como correlacionar a Bíblia e o universo? Eu falei, cara, primeiro você vai ter que abrir mão daquilo que está te cegando, para Deus poder entrar e fazer uma obra. Eu creio nisso. Sabe, tipo assim, o cara falou, sério? Eu falei, sério. Cara, você tem que se desintoxicar desse mundo. Você tem que se desintoxicar. Então, assim, se você tá vivendo isso, cara, tipo assim, se você tá muito envolvido, eu falei, cara, dá um break. É isso aí. Vai pra Deus, deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Tem coisas que não vão voltar, cara. Eu não voltei a jogar RPG ainda, cara. E eu não sei se vou voltar. Deus não me falou, não me deu um... Deus falou assim, cara, no jogo board game você pode voltar. Então, eu tenho hoje esse discernimento até onde eu posso ir. Essa é a palavra, a capacidade de discernir aonde você pode ir. Mas isso só vem quando você tem um amadurecimento em Cristo. Por isso é necessário, por um tempo, você dar uma parada mesmo. A hora que você está cheio de Cristo, então você passa a ter uma maturidade para saber aonde dá para ir e onde não dá. Então, cara, tipo assim, eu sei que existem quadrinhos hoje que eu não posso indicar, né? Tipo, pro leigo. Eu tenho que saber se o cara tem condições de ler, absorver o que ele vai conseguir fazer um apontamento sadio daquilo pra fora, porque, cara, tipo, o universo de quadrinho é um universo assim, é aquela questão da cosmovisão, né? Quem está escrevendo sempre vai colocar a sua visão sobre aquilo. A logo do canal é o Kelev, que é o nosso personagem, com óculos de 3D, porque a gente quer não ter uma visão limitada, né, cara? Você conseguir olhar atrás, entender o que o cara está querendo dizer com o que ele está falando, né? Não é simplesmente eu vou ler, vou aceitar, não. Cara, tipo, toda a linguagem, tipo assim, eu falo através da minha cosmovisão.
Assim, eu sempre vou falar pro universo geek porque foi de onde eu vim. Então não adianta eu querer falar a visão do Cris, porque eu não sou empreendedor. Tipo, eu não tenho essa vivência. Mas eu sempre vou colocar a minha visão, a minha cosmovisão no que eu vou falar. A mesma coisa vai acontecer do lado negro da força. O cara que é do lado negro da força vai colocar a cosmovisão dele. E se a gente não está produzindo material cristão, judaico-cristão, que está levando uma mensagem que aponte para Cristo, os caras estão levando que aponte para o humanismo, para o secularismo, para o hedonismo, para o satanismo, para todos os ismos que a gente compete. E querendo ou não, cara, um quadrinho, a HQ, a série de televisão, o canal no YouTube, todo mundo conduz para algum lugar. Então, se você precisa desse discernimento espiritual, porque você não cai em nenhuma armadilha. Né? Às vezes eu falo, cara, às vezes você vai assistir um filme que você fala, cara, não é de Deus, mano. Então não tem por que eu ficar insistindo numa coisa que eu sei que vai me... Olha, se tem alguém que tá vendo a gente agora e quiser, de repente, curte essa área, quiser se aprofundar nesse assunto, tem algum contato que você deixa, tem alguma maneira do pessoal te acessar para saber como conduzir isso aí? Ou... Não, pode... a gente tem as nossas redes sociais, né? O Cristão Geek, fala... o Cristão Geek no Facebook, o Cristão Geek, no nosso canal no YouTube também. E a gente tem o nosso Instagram. A gente tem uma equipe lá, cara, que está sempre recebendo as mensagens e nos direcionando. Né? Então, se você quiser... Se você produz algum material, cara, e você quiser nos mandar vamos dizer assim, de uma forma assim, sem compromisso, a gente vai avaliar. Legal. E sendo um material que a gente possa divulgar, e você permitindo que a gente faça essa divulgação, a gente divulga no canal. A gente tem vários parceiros, cara, tipo assim, a gente tem um canal no WhatsApp de pessoas que já estão produzindo material, já tem outros canais no YouTube. Então a gente, vamos assim, essa comunidade que produz material de cultura geek hoje é uma irmandade, né? A gente é todo mundo unido, a gente divulga o material do outro, porque a gente, cara, é uma ilha no universo onde a igreja ainda não entendeu o que a gente está fazendo. Vocês entenderam isso e estão começando, né? Exatamente. Estão sendo pioneiros. E então o nosso universo, a gente não é um universo fechado, a gente sempre está recebendo gente nova, desde que você esteja fazendo um trabalho cristocêntrico, desde que você esteja fazendo uma coisa em santidade, que a gente olha e fala assim, não, cara, isso está completamente dentro de um parâmetro que a gente vai poder chegar lá à frente, o cara vai olhar e dizer assim, não, cara, isso é de Deus, né? Legal. A gente está divulgando. Entendeu? Tipo, mas é o que a gente tem falado, cara. Esse é uma coisa que a gente vai discernir junto. E a gente ajuda muita gente com isso. Cara, às vezes esse comentário, talvez não lá na frente, a pessoa interprete de uma forma equivocada. Então às vezes é bom dar essa controlada, a gente saber até onde a gente pode ir, para que a igreja entenda que o nosso papel ali dentro é levar Cristo, né? Exato. Isso é o mais importante. Bom, galera, eu espero que você tenha gostado. Eu fiquei muito feliz de ter acesso a esse conteúdo, a saber, cara, que tem pessoas já manifestando a Cristo de uma forma tão específica, num mundo tão específico, de ter conhecido o Alvarez, e tenho certeza que esse conteúdo de hoje pode ter edificado a tua vida. Amém. Beleza? Que Deus te abençoe, espero vocês aí no nosso próximo programa, e é isso aí, galera. Valeu, até mais. Um abraço.